De toda a literatura católica, tão rica, tão fecunda, tão intensa e tão profunda, as Confissões de Santo Agostinho ocupam um papel privilegiado. Poucos escritores e autores ao longo da tradição literária ocidental tiveram tanta consciência do papel da literatura na intimidade com Deus e no modo como o homem pode se aproximar de Deus e no modo como o homem pode se conhecer nesse processo. Então, as Confissões de Santo Agostinho são o monumento literário da autobiografia espiritual do Ocidente latino, do Ocidente cristão, da tradição latina. Santo Agostinho é, sem nenhuma dúvida, um dos maiores escritores de todos os tempos e um dos fundadores da própria tradição literária católica. E é um autor muito complexo, muito rico, de uma riqueza superabundante. Então a maior imagem para a gente começar a refletir sobre Santo Agostinho é a de um vulcão em erupção, mas de um vulcão em ebulição constante. É um retórico, as palavras fluem como que numa torrente de um verão muito poderoso, né? De um amor muito pujante, de uma intensidade, de uma vibração, de uma voltagem incomparável, inacreditável. E ele logo percebeu que se esse amor não estivesse ordenado e não tivesse voltado a uma fonte eterna e infinita de significado, de bondade e de beleza, ele iria sucumbir, ele iria se afogar, ele iria naufragar. A vida de Santo Agostinho é a vida, portanto, desse grande navio que não tinha para onde ir. De um grande amor que não sabia a quem amar, não sabia o que amar, não sabia como amar, mas cujo amor revela que ele é feito para alguma coisa proporcional a esse amor. E se esse amor é eterno, e se esse amor é infinito, e se esse amor é transcendente, e se esse amor é tão vibrante assim, deve haver alguém ou algo proporcional a esse amor. Então o amor no coração de Santo Agostinho é a prova de que Deus existe. Nós todos sabemos que Santo Agostinho é um dos grandes filósofos e teólogos da tradição ocidental. Mas antes de filósofo e teólogo, Santo Agostinho é um apaixonado, é um amante, é o doutor do amor. Como padre da igreja, como doutor da igreja, é o doutor da graça, é o doutor da igreja. E eu vou já fazer uma contextualização e uma explicação de quem é. Mas eu quero começar deixando claro que Santo Agostinho, como muitos poucos autores da tradição literária católica, é alguém que teve na literatura, especificamente no ato de ler e no ato de escrever, um momento de intimidade com Deus, de autoconhecimento e um momento de exame radical de consciência e de descoberta de si e de descoberta de Deus e de descoberta dos outros com os quais ele se relaciona numa dialética moral de quem és tu e quem sou eu e quem somos nós diante de Deus. E como se organiza a cidade dos homens para a cidade de Deus.
E qual é a natureza humana trinitária, corpo, alma e espírito, consoante a natureza trinitária de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Então a teologia, a antropologia, a ética de Santo Agostinho é sempre pautada numa experiência existencial real. Se tem um autor sincero na literatura, é Santo Agostinho. E com isso ele funda esse princípio da sinceridade radical, que só pode se dar quando se excluem todos os condicionamentos e todos os segredos e todas as ressalvas que a sociedade nos obriga a fazer. Um apaixonado pela poesia, um apaixonado pelo teatro, um retórico que sabe muito bem que a linguagem pode revelar, mas a linguagem pode esconder. E que a linguagem é um meio termo, é um crepúsculo ou uma aurora de um lusco-fusco, de um chiaroscuro, de claro e escuro entre o que revela e o que esconde. Ora, e é claro para ele que o que esconde são as paixões. O que esconde, o que obscurece, são as emoções desordenadas. É exatamente o mesmo amor que pode iluminar. Então há uma complexidade em tudo que Santo Agostinho escreveu, pensou e leu, porque ele viveu tudo isso apaixonadamente. Ele viveu nesses polos. Então, antes de imergir nas confissões, eu gostaria de fazer uma introdução geral ao autor, que é dessa riqueza incomensurável. Trata-se de um filósofo, um teólogo e um santo. Né? A gente tem um material muito grande para estudar Santo Agostinho. A gente pode passar a vida inteira lendo Santo Agostinho e a gente não vai esgotar a obra dele. Né? É o padre da Igreja Latina mais influente. A sua obra só perde em termos de influência e impacto na cultura cristã medieval para a própria Bíblia, cujo estudo, cuja leitura ele tanto incentivou e ele tanto promoveu como grande exegeta da Escritura, como grande intérprete da Escritura, ao lado, é claro, de dois dos seus interlocutores e dois dos santos com os quais ele interagiu, Santo Ambrósio de Milão, São Jerônimo, com o qual ele inclusive polemizou e encrespou, e depois aquele que vai tornar a obra de Santo Agostinho o grande cânone literário e espiritual da Idade Média, que é São Gregório Magno, o quarto grande padre da Igreja Latina. Então é um desafio hermenêutico muito grande lidar com Santo Agostinho. É um desafio interpretativo lidar com um autor que é sempre maior do que o intérprete. Você precisa ser Santo Tomás de Aquino para interpretar Santo Agostinho. Porque como nós não somos Santo Tomás de Aquino, nós estamos numa situação de inferioridade tão grande que é muito fácil reduzi-lo ao nosso próprio umbigo. Como diziam os escolásticos, o conteúdo se adapta ao continente. Então, esse desafio hermenêutico é o desafio de ter consciência que, como a Bíblia, é um autor recebido a cada século, a cada época e reinterpretado. Então a gente está sempre condicionado a uma cadeia de interpretações intermediárias entre nós e Santo Agostinho. Por exemplo, é o autor mais citado por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. É a grande autoridade teológica para Tomás de Aquino, que é o doutor comum da Igreja, é o grande autor que estruturou e sistematizou definitivamente a teologia católica. E vejam que ele também influenciou muito toda a Reforma Protestante, de Lutero e de Calvino, ambos fincados, e o Lutero um monge agostiniano, dramatizando a sua própria existência e tendo as confissões como grande obra de encontro pessoal e existencial com Deus, e Calvino com toda a doutrina da predestinação e da graça que é agostiniana, né? Tem a questão do livre-arbítrio. E não só na teologia especificamente, na espiritualidade, Santo Agostinho foi muito influente, mas também nas ciências humanas. Na psicologia, na sociologia, no direito, na filosofia da linguagem, na filosofia da história. Então, Santo Agostinho ele não é um autor que escreveu uma obra importante. É um autor que escreveu várias obras decisivas que se tornaram um modelo
de apologeta, de teólogo, de filósofo, de escritor de espiritualidade, de exegeta, de comentador dos salmos, do Gênesis, das cartas. Então, é literalmente uma montanha em cujo topo você não vai chegar e que você vai circundando e vai escalando e vai encontrando uma riqueza numa carta, num sermão. E você fala, não é possível. Não é possível uma coisa que um homem escreveu uma biblioteca inteira que a gente não vai ler toda durante a nossa vida. Então, foi um homem que Deus utilizou com muita finura, com muita delicadeza e que mostra que a sua entrega intelectual, espiritual, emocional, rendeu muitos frutos para a vida da igreja, para a inteligência humana, para o autoconhecimento humano. E por que eu estou enfatizando isso? Porque ele escreveu isso. Não estou falando que disseram dele. Eu estou falando do impacto literário da sua obra. Isso é literatura católica. Então, com todo respeito a todos os outros gênios da literatura católica, depois da Bíblia, leia Santo Agostinho. Santo Agostinho é o escritor católico por antonomasia, por excelência. Isso é unânime. É claro que você deve ler todos os grandes escritores católicos, sobretudo os escritores canônicos da Sagrada Escritura, sobretudo os evangelhos, as cartas de São Paulo, obviamente, mas logo depois e comece com as confissões, né? Realmente a essência. Tem o violoncelista Pablo Casals se pôs a gravar as suítes de violoncelo do Bach, né? E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que Bach é a quintessência da música. E as suítes de violoncelo são a quintessência de Bach. Pois eu, parafraseando o Pablo Casals, diria que Santo Agostinho é a quintessência da literatura católica e as confissões de Santo Agostinho são a quintessência de Santo Agostinho. Então, é o núcleo, é a base. Sem ele não haveria Santo Tomás de Aquino, sem ele não haveria Santo Inácio, sem ele não haveria Santa Teresa d'Ávila. Sem ele não haveria Santa Teresa de Jesus, sem ele não haveria as biografias espirituais. Ele foi o modelo de como o homem, com uma pena na mão, encontra Deus e confessa a sua interioridade. E nesse processo, que é um processo socrático, de diálogo, mas dessa vez não com um interlocutor ignorante, mas com um interlocutor onisciente, com o qual eu me revelo a mim mesmo e que me revela a mim mesmo. Então, essa dinâmica de revelação pela confissão é que se tornou o grande modelo para a investigação psicológica e espiritual da alma humana. O estudo dos afetos, o estudo, a análise das emoções, dos sentimentos e, claro, das ideias. Obviamente, então, que as confissões é um misto, é um poliedro de reflexão psicológica, confissão, inclusive sacramental, como se fosse um grande exame de consciência para um confessor, um tratado teológico, uma especulação filosófica sobre o tempo, sobre a memória, sobre a família, sobre o sexo, sobre a beleza, sobre a lógica, tudo junto. Porque a dinâmica da nossa inteligência, das nossas emoções é assim. Por mais que nós dividamos e organizemos o tempo e as atividades da nossa vida, o nosso coração, a nossa mente é um vulcão em erupção. Por mais que nós tentemos estancá-lo e drená-lo. Mas um coração como o de Santo Agostinho não se pode estancar ou drenar. Então, para organizar e para tentar começar a dar uma ideia de Santo Agostinho, que eu não vou conseguir numa palestra, e eu não conseguiria num curso de 40 horas, né? Talvez em 20 anos a gente consiga começar a dimensionar Santo Agostinho. Veja que eu estou sendo aparentemente hiperbólico, mas não é possível superestimar a importância de Santo Agostinho. Ele é realmente um monumento. Vamos tentar pensá-lo como alguém muito preocupado
com as heresias do seu tempo. Santo Agostinho, então, como um apologeta católico, né? Um convertido. As confissões são a história da sua conversão. E quando ele se converte, ele percebe, como diz Chesterton, que a ortodoxia é um ponto de equilíbrio entre uma infinidade de erros. A ortodoxia, o Chesterton usa uma imagem extraordinária. O Chesterton é um agostiniano nesse sentido, e também escreveu uma autobiografia. Né? E a própria ortodoxia de Chesterton não deixa de ser um relato da sua conversão, um relato intelectual também da sua conversão. Ora, não há relatos intelectuais de conversão que não remetam, direta ou indiretamente, às confissões de Santo Agostinho. E Chesterton diz que a ortodoxia é o ponto central do equilíbrio de um cavaleiro que se alça num cavalo e naquele ponto ele consegue o equilíbrio. Um pouquinho mais ao lado, com flechas que estão sendo lançadas a ele, e naquele ponto específico ele consegue ficar de pé. Um pouquinho mais à esquerda ou à direita, ou para frente ou para trás, ele cairia. Então a ortodoxia é esse ponto de equilíbrio. E Santo Agostinho parece ter encontrado essa rocha inconcursa em Cristo, sacramentalmente vivo na sua igreja, que é o seu corpo místico e que é a sua esposa, e por isso ele começou a defender todos aqueles que pervertiam e que distorciam essa ideia. Então, eu vou me referir a 6 heresias contra as quais Santo Agostinho pelejou, lutou e defendeu a ortodoxia. Então, se a gente pensar o Agostinho como um dialeta, isto é, como alguém que está dialogando, criticando e assimilando, porque errou, porque percebeu e porque pensou assim, porque as heresias são possibilidades reais de erros. Senão elas não existiriam com tanta força, inclusive força social. Então, a gente pode começar a entender essa defesa. Em primeiro lugar, do ponto de vista filosófico, Santo Agostinho foi contra o ceticismo. E escreveu diálogos filosóficos contra o ceticismo, os primeiros diálogos, como os solilóquios, e principalmente contra os acadêmicos. Contra os acadêmicos é um tratado sobre o ceticismo. Por quê? Porque o ceticismo nega a razão que Deus nos deu para conhecer as coisas. Nega a ciência, inclusive de Deus. E com isso demite a missão ou a vocação intelectual que todos temos para perscrutar e investigar as coisas do mundo, inclusive Deus que o criou. Então, uma defesa filosófica da sabedoria, do conhecimento, da ciência. Santo Agostinho dizia, há 2 livros, Deus escreveu 2 livros, a Bíblia e o livro da natureza. Você tem fé e razão. Aqui está o fundamento da teologia, que é a fé que procura a inteligência. Fides queris intellectum, né? Na definição clássica. E sem a qual, veja, não haveria escolástica. Não haveria a sistematização que depois passa a haver por influxo das universidades medievais, né? Santo Agostinho era o autor que era estudado nos mosteiros, que era estudado na educação monástica da contemplação. Bem, em segundo lugar, um Agostinho contra o maniqueísmo. A seita dos maniqueus, da qual eu vou falar depois com um pouco mais de atenção, da qual ele participou por 9 anos, se torna um desafio para ser superado. E aí, com isso, ele se vale da filosofia, que vai ser a mais importante para a sua conversão intelectual e para a sua fundamentação, que é o platonismo, que é a filosofia de Platão. Então, como nós veremos, ele descobrirá na filosofia um caminho de busca da sabedoria e uma filosofia sã, uma filosofia aberta à totalidade da realidade. E uma filosofia que de fato revele a ele quem ele é do ponto de vista antropológico e epistemológico, isto é, do ponto de vista intelectual também, lhe será um caminho válido para chegar a Cristo, sobretudo o mistério da encarnação, que não será, por mais que seja difícil de ser compatibilizado do ponto de vista filosófico, não será impossível exatamente pela participação da carne no espírito e pela unidade, que vai ser a unidade hipostática de Cristo, que ele conseguirá depois articular filosoficamente. Sobretudo a partir de Plotino,
que era a filosofia neoplatônica, como nós chamamos hoje em dia, em voga no seu tempo, estudada no seu tempo, uma filosofia espiritual, ou uma filosofia mística, como eu vou mostrar depois. Em terceiro lugar, a heresia do arianismo, né? E contra o arianismo ele vai opor naturalmente o catolicismo e a ideia, obviamente, de que Cristo é Deus, que Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Cristo não é secundário, não é derivativo, não é posterior ao Pai. Vejam que ele está no campo, então, dos concílios que firmaram a ortodoxia católica no século IV, de Niceia e Constantinopla. Depois eu vou dizer aqui as datas da cronologia de Santo Agostinho, isso vai nos ajudar a entender o seu período histórico. Em quarto lugar, o donatismo, que era uma heresia que atentava especificamente contra a autoridade eclesiástica, contra a autoridade eclesiástica de uma igreja que é uma sucessão de apóstolos, legitimada a preservar a sua santidade, mesmo que nem todos os clérigos estejam perfeitamente integrados do ponto de vista moral e espiritual a esse corpo. A igreja não perde a sua santidade, a sua divindade, a sua esponsalidade em relação a Cristo pela crise eventual dos clérigos. Então veja como isso é importante do ponto de vista eclesiológico, como ele vai ser um doutor da eclesiologia também, para pensar a natureza da igreja contra os donatistas que causaram, inclusive, uma rebelião social, uma espécie de revolução social. Isso gerou para Santo Agostinho a necessidade de refletir profundamente entre a relação do poder secular do Estado e do poder espiritual da Igreja, gerando o que depois ficou conhecido como agostinismo político, que defende uma união desses poderes, depois no modelo medieval dos imperadores católicos e dos reis católicos, que tinha como obrigação defender politicamente a ortodoxia da igreja. Isso gera um grande problema, um grande debate, no qual ele vai se dedicar numa outra obra importante chamada Cidade de Deus, que defende o catolicismo contra uma outra heresia. Heresia aqui no sentido muito amplo e não técnico, tanto como o ceticismo não é uma heresia, mas o ceticismo é uma heresia intelectual, é um erro intelectual que divide o intelecto da realidade. Mas a heresia do paganismo, porque com a queda de Roma, culpou-se o cristianismo por isso. E Santo Agostinho defende o cristianismo, dizendo que é o contrário. O cristianismo é a possibilidade de salvar Roma. E, de fato, o cristianismo salvou a civilização clássica. A igreja salvou a civilização ocidental, para lembrar uma obra, felizmente, já conhecida do público brasileiro, do Thomas Woods Jr., como a igreja católica construiu a civilização ocidental. Construiu a civilização ocidental salvando a cultura clássica e assimilando a cultura clássica, principalmente literária, e transfundindo a cultura clássica de Cícero, por exemplo, de Platão, por exemplo, numa nova tradição, superior, obviamente, porque integra a sabedoria bíblica e integra a própria revelação de Cristo, mas que encontra formas expressivas culturais, como Cícero, como Plotino, no caso posterior de Dante, Virgílio, no caso posterior de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, usa essa sabedoria pagã, essa forma não cristã, pré-cristã, para falar da verdade, para falar de Deus e para comunicar-se aos homens, porque são formas humanas, válidas, expressivas e ricas. Mas isso é inegável. Que Cícero tenha ensinado latim a Santo Agostinho, que Virgílio tenha ensinado poesia a Dante, mas Santo Agostinho faz uma filosofia, faz uma escrita que muito superior a Cícero, mas imitando Cícero, emulando Cícero, como, a meu ver, Dante escreve uma poesia superior a de Virgílio, mas o protagonista, junto com o próprio Dante na Divina Comédia, é o seu guia, Virgílio, no inferno e no purgatório. Mas claro que depois Virgílio será substituído por Beatrice, que será substituída por São Bernardo de Claraval, na Divina Comédia. Então,
Por fim, a última heresia contra a qual Santo Agostinho lutou foi a do pelagianismo, que é uma heresia que atentava contra a necessidade da graça para a santificação e para a salvação. E que é uma heresia soberba, uma heresia de que o homem não precisa da graça santificante, mas que apenas o modelo de Cristo basta. E que eu tenho capacidade moral de imitar a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo e sem a ajuda da graça. Eu não preciso, eu dispenso. Então é uma heresia contra a qual ele precisou escrever tratados. Então veja, cada uma dessas heresias, cada uma dessas correntes, ele estudou, analisou, explicitou, criticou e refutou. Sistematicamente, ao longo da sua carreira literária longeva. Né? Então, passemos a considerar uma breve cronologia da vida de Santo Agostinho. Ele nasceu em 354, ou seja, no metade do século IV, que é um século decisivo para a história da Igreja, porque em 312 Constantino se converte ao cristianismo, passa a tolerar a religião cristã, que antes foi perseguida na época dos mártires, e depois passa a promovê-la, torna o cristianismo uma religião oficial do Império e, portanto, promovê-la. Em 325, portanto, o próprio Constantino convoca o Concílio de Nicéia, que é um concílio fundamental para afirmar que Cristo tem a mesma essência, homoousios, do Pai, portanto, o germe do que vai ser a doutrina da Santíssima Trindade. E Santo Agostinho, portanto, vai escrever um tratado extraordinário que é a Trindade. De fato, entre toda essa obra tão monumental, 3 se destacam. As Confissões, certamente a melhor porta de entrada, a obra de Santo Agostinho, e eu diria, talvez, a literatura católica, a espiritualidade literária católica em geral, ressalvada, obviamente, a Bíblia, repito, o Novo Testamento, sobretudo, o Tratado da Trindade e a Cidade de Deus. São obras grandes, completas, complexas e ricas, e influentes. Bem, ele nasce em Tagaste, no norte da África, na província do Império Romano, na atual Algéria. Né? Então, Santo Agostinho é um africano que nasce na província do Império Romano. Ali era uma colônia romana, obviamente. Né? Aos 17 anos, ele sai de Tagaste, então ele nasce no interior do interior. Então, sai de Tagaste e vai para Cartago, que é uma capital da província, uma capital do norte da África, para estudar retórica, como se ele fosse para a universidade. E a retórica aqui, não entendam mal, era como se fosse um estudo de artes liberais. Né? Um estudo não estava sistematizado entre trivium e quadrivium, que vai ser a base a partir do Renascimento carolíngio, da educação medieval, da educação liberal medieval, mas que era um estudo que envolvia a gramática, envolvia a lógica, envolvia a literatura e envolvia, sobretudo, a capacidade de comunicação. Envolvia a capacidade de se fazer entender. Mas não só do ponto de vista formal e pejorativo, que acabou se tornando a partir de Platão, como se a retórica fosse sofística, como se a retórica fosse meramente um floreado ornamental de palavras que não dizem nada. Não, a retórica também estudava a literatura e os conteúdos, os argumentos, os topoi. Eu quero argumentar sobre o amor. Eu quero argumentar sobre a morte, eu quero argumentar sobre a justiça, eu quero argumentar sobre a beleza, eu quero argumentar sobre o corpo humano, eu quero argumentar sobre o casamento. Vejam, imaginem se um bispo ou se um padre sabe a retórica. O que Agostinho fará com a retórica clássica é usá-la da melhor forma para se tornar um dos maiores pregadores de todos os tempos. Um dos maiores confessores, escritores de todos os tempos. Porque ele vai usar a retórica. A retórica é saber falar, e saber escrever, saber ler. Então ele vai falar da Bíblia, do livro do Gênesis, comentar todos os salmos, comentar os evangelhos, comentar. Isso a retórica fazia. Então ele usou desse estudo retórico, e obviamente se tornou um dos grandes retóricos de todos os tempos. E veja que isso envolve a dialética. Isso eu acabei de falar, que ele dialogava, debatia com o arianismo, com o donatismo, com o maniqueísmo, com paganismo, com o ceticismo, com o maniqueísmo. Isso era retórica. Né?
Então ele vai ter esse estudo de retórica e nesse momento, aos 17 anos, ele conhece uma obra de Cícero, de quem eu já falei, que é o seu grande modelo literário. Seu grande modelo literário. É claro que ele tinha modelos literários cristãos. Já existe uma tradição literária católica, né? Os padres apostólicos, os padres apologistas, né? Você já tem um Santo Irineu de Lyon, antes de Santo Agostinho. Você tem o próprio Santo Ambrósio, que é contemporâneo, né? São Jerônimo já está escrevendo e ele lê São Jerônimo, troca cartas com São Jerônimo, se desentendem um pouco, né? O São Jerônimo tem um outro perfil, tem um perfil mais melancólico, mais seco. O temperamento do Santo Agostinho é um temperamento sanguíneo. Como eu falei, é um vulcão em erupção, as palavras transbordam, né? Mas Cícero é o seu modelo literário. Veja que não é problemático dizer isso. O católico não pode ter medo da literatura pagã, o católico não pode ter nenhum receio do mundo natural, do mundo secular, do mundo que não é ainda iluminado pela luz de Cristo, pelo sal do Evangelho. Mas ele vai então usar Cícero. Mas principalmente, Cícero lhe despertou o amor à sabedoria. No sentido etimológico, básico de filosofia, amor à sabedoria. E veja o que eu falei no começo, amor não é um sentimento qualquer. O amor não é um sentimento fugaz. O amor não é uma emoção passageira, efêmera, de quem, não é uma paixão, eu estou aqui muito envolvido. Não, o amor é alguma coisa maior do que eu e que me mostra que o mundo é maior do que eu e que me faz sair de mim mesmo como um êxtase para o outro, que me faz ser quem eu sou, que me devolve a mim mesmo transformado a partir desse contato de união, de participação. E claro, ele explora, porque isso os padres da Igreja Oriental, sobretudo São Gregório de Nissa, e depois aqui no Ocidente, São Bernardo de Claraval fará muito isso. Exploram muito o Cântico dos Cânticos. Beija-me com os beijos da tua boca, os teus lábios são mais doces do que o mel. É uma poesia erótica, uma poesia muito, muito bonita, dos livros sapienciais. O Peter Crift publicou recentemente um comentário muito inteligente sobre a vida como sofrimento, Eclesiastes, a vida como dor e a vida como amor, né? O Jó e o Cântico dos Cânticos. Ele comenta, mas é muito bem feito. A vida como vaidade, o Eclesiastes, a vida como sofrimento, o livro do Jó, e a vida como amor, o Cântico dos Cânticos. Ora, essa interpretação específica, a vida como amor. Mas amor do quê? E amar a sabedoria. É por isso que é o sentido da filosofia, que ele descobre a sabedoria é a verdade e está ligada à beleza e à bondade. Então, essa estrutura platônica, o bom é belo e verdadeiro, o verdadeiro é bom e belo, e o belo é bom e verdadeiro. Então ele via a beleza nas coisas e perguntava às coisas, por que vocês são belas? E elas lhes diziam, belo é quem nos criou. E que as coisas são belas e que e transcendem, e a beleza das coisas, e a beleza do cosmos, e a beleza científica e intelectual que o homem percebe, inclusive na lógica, na gramática e nas ciências. Veja como a formação era paidêutica, a formação era católica nesse sentido, universal. Isso apelava para um princípio de inteligência superior. Isso convocava a Deus. Santo Agostinho encontrava Deus no estudo, mas não sabia o nome dele, não sabia quem ele era. E muito menos não sabia que ele tinha se encarnado. Porque, obviamente, que o encontro fundamental é com Cristo, que é a base da literatura católica. A literatura católica é a tentativa, nem sempre bem-sucedida, do homem que balbucia o encontro com Cristo. Mas é só isso que é a literatura católica. A literatura católica é a tentativa que o homem tem de expressar e de verbalizar um encontro. O encontro com uma pessoa viva, que é o próprio verbo de Deus, que é o logos de Deus. Então, sendo o logos de Deus, sendo a inteligência de Deus,
essa palavra de Deus dá ao homem a tentativa de falar dessa palavra. Mas não se fala dessa palavra se essa palavra já não estiver inscrita no próprio coração do autor. Então, em última instância, o autor da literatura católica é o próprio Cristo pelos seus santos, pelos seus autores. Por isso que os santos são, de algum modo, os autores privilegiados da literatura católica. São os principais autores da literatura católica. Porque eles tiveram esse encontro de forma muito mais íntima, de muito mais intensa. Então, a gente não tem muita coisa escrita por Santo Agostinho antes da conversão. Ele não guardou. Ele escreveu, o primeiro livro de Santo Agostinho foi sobre a beleza. Então ele já busca, olha com amor à sabedoria, então amor à verdade, à bondade moral, porque ele percebia que estava absolutamente desviado. Estava ligado a esse amor à beleza, que ele descobriu aos 19 anos, ainda em Cartago. E lá ele nasce de um pai pagão e uma mãe cristã. Isso é biograficamente relevante. Santo Agostinho é um pagão que tem uma mãe cristã, a grande Santa Mônica, que é uma personagem extraordinária, junto com Santo Ambrósio. Que as duas grandes filhas, dois santos, Santa Mônica e Santo Ambrósio, que estão na base da tradição de Santo Agostinho. E o pai, pagão. Né? E vem de um clima, como ele descreve, que lhe parece obscurantista, supersticioso, religioso no sentido tradicional, e não lhe interessa muito. E vai em Cartago, entra para a seita dos maniqueus, porque a seita dos maniqueus parece inteligente, refinada, sofisticada, filosófica, e parece lhe explicar a realidade. Lhe parece ser uma chave de leitura inteligível do mundo. Ele se converte aos maniqueus. Bem, aos 21 anos, volta para Tagaste para ensinar retórica. Aos 29, ele percebe que ele é mais do que a sua cidade. Ele percebe que ele tem que ir para outra cidade, percebe que ele tem que ir para Roma. Então ele vai para a capital do Império, embora a capital estivesse em Milão, por isso que depois ele vai a Milão. E em Milão ele encontrará o bispo Ambrósio, né, recomendado pela sua mãe, inclusive, e ele vai, aos 32 anos, se converter ao catolicismo. Vejam que é uma conversão relativamente tardia, conversão de um homem já maduro, um homem que tinha tido uma adolescência muito intensa e promíscua, depois tinha tido um casamento, um concubinato, e tinha tido um filho, né? E com a sua conversão, ele decide se tornar monge. Porque essa era a principal, digamos, modalidade espiritual. Então, se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, Santo Agostinho ele não faz nada pela metade. É para fazer por inteiro, de dar a minha alma por inteiro. Então, se eu vou dar a minha alma por inteiro, o caminho que ele achava correto era o da castidade no sentido celibatário. O que para ele era o mais difícil. E aí descreve como sendo o mais... Depois que ele estava convertido, ele não estava 100% entregue, porque ele ainda tinha o aguilhão da carne, como diz São Paulo. Ele ainda tinha... por isso ele falava, Deus me faz puro, me faz casto, mas ainda não, mas não agora. Ele tinha uma dinâmica psicológica de não se entregar por inteiro, de não conseguir se desvincular desses grilhões da carne. Ele estava preso ao erotismo, né? A concupiscência da carne. Depois ele vai investigar isso psicologicamente, como é que funciona o desejo sexual na mente humana. E no corpo humano, e como o homem racionaliza, sublima isso, e como isso funciona, digamos assim. Então já tem um psicólogo do amor, psicólogo do sexo também, né? Ora, e ele funda uma espécie de comunidade monástica numa cidade chamada Cassicíaco, na África, com a sua mãe e alguns amigos. E lá ele começa a escrever diálogos filosóficos teológicos, né? E um dos mais importantes, vejam que, olha o filósofo Santo Agostinho, os solilóquios, conversas consigo. De algum modo as confissões são solilóquios, que são diálogos sós, né? Solilóquio, falar para si, falar só, né? Mas quando a gente fala só, a gente lê o que a gente escreveu, a gente está falando para a gente, pelo menos, né?
Vejam que a oração nunca é um solilóquio, ela é sempre um diálogo, porque Deus testemunha, Deus ouve. Por mais que nós nem queremos falar a Ele, Ele está presente nesse momento. Então, nesse momento, ele dialoga com a razão. A razão é o interlocutor dele. E a razão lhe pergunta o que ele quer conhecer. Ele fala duas coisas: Deus e a alma. Deus e a alma. Questões aparentemente abstratas, mas é só isso que importa, é só isso que interessa, porque se há uma alma eterna, se há uma alma imortal, esse corpo daqui a pouco já não está nem mais aqui, esse corpo não sou eu propriamente, embora ele não esteja negando a unidade da pessoa, corpo e alma, a unidade substancial, corpo e alma, mas o que importa é como eu me relaciono com Deus, e eu me relaciono com Deus interiormente. Então, as categorias filosóficas que Platão estabeleceu de corpo e alma, ele vai articular como sendo fora e dentro. O corpo me leva para fora de mim. E a alma é o que eu tenho do interior. Ora, onde está Deus? Deus está dentro de mim. Mas se eu me ponho fora de mim pelos sentidos, se eu estou preocupado em tocar, ver, cheirar, ouvir, e lamber e comer, se eu estou preso aos meus sentidos, aos meus 5 sentidos, que é a concupiscência da carne, isso, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São as 3 fontes, segundo a primeira carta de São João, do pecado. E ele vai articular isso depois com pobreza, castidade, obediência, oração, jejum, esmola. Ele vai articular, já vai fazer uma primeira exegese completa da tradição. Você já tem uma primeira teologia completa com Santo Agostinho. Talvez a primeira teologia completa. E ainda hoje, você não tem nenhum problema. Só Santo Agostinho já tem praticamente tudo. É claro que Santo Tomás vai organizar isso de forma mais precisa. Bem, o que acontece? Depois de 5 anos nesse retiro filosófico, nesse retiro monástico, o grande modelo ali era Santo Antão, do Egito, cuja vida escrita por Santo Atanásio, foi muito importante para Santo Agostinho. Santo Atanásio é um gigante logo anterior, um pouquinho antes de Santo Agostinho. Não havia São Bento ainda, que vai ser o grande modelo do monasticismo, exatamente por causa de São Gregório Magno. São Gregório Magno vai fazer 2 coisas importantes do ponto de vista da patrística. Ele vai tornar Santo Agostinho o grande cânone da tradição espiritual ocidental, latina. Vai dar primazia ao bispo de Roma, o Papa, São Gregório Magno, que faz isso. O bispo de Roma não é coecumênico com o bispo de Constantinopla. O bispo de Roma é o primaz, é o primeiro entre os bispos, é o Papa, né? E vai também dizer que o modelo de monástico é a regra de São Bento. Por isso os beneditinos vão crescer demais, vão ser importantes. Aos 37 ele é ordenado presbítero em Hipona por aclamação popular. Olha que interessante isso. A voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. Ele diz isso. A voz de Deus é a voz dos servos de Deus, dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos, é a voz da igreja. Essa é a voz de Deus. De todo modo, ele é aclamado e o bispo fala, pô, esse intelectual, esse professor brilhante se converteu. Então ele tem que... Havia um clericalismo, assim, como se o clérigo fosse... O monge fosse de primeira categoria e o leigo fosse de segunda categoria. Isso está errado. O Concílio Vaticano II, a espiritualidade de São José Maria Escrivá, conseguiu mostrar que isso está errado. De todo modo, havia... Então, se você vai ser católico, você tem que ser monge. Não, você não pode ser monge. Você tem que ter uma influência social, você tem que ter um impacto social. Então você vai ser padre. Não, padre não, você vai ser bispo. E ele aceita isso. Ele se torna bispo de Hipona. E por isso que ele é Santo Agostinho de Hipona. Foi conhecido. O que é absolutamente inacreditável é porque a vida dele não foi nada plácida, calma, a vida do intelectual que se retira numa biblioteca, num campo, fica contemplando o mundo e escrevendo. Não. A paz que Santo Agostinho encontrou, isso me chama muita atenção, é interior
e dentro da sua alma e da sua intimidade, porque a vida dele foi altamente turbulenta e caótica. Porque ser bispo de Hipona lhe exigia uma intensa atividade pastoral, de pregação, de aconselhamento por cartas. Mas não são 10 cartas, estou falando de 500 cartas. Não foi um sermão ou dois, estou falando de milhares de sermões. Comentar todos os salmos, comentar o livro do Gênesis, comentar todo o Novo Testamento. Né? Então, apologeta, defender a igreja contra as heresias, teólogo, escreveu primeiro um manual, a doutrina cristã, escreveu o tratado sobre a Trindade. Né? E, aos 56 anos, Roma é invadida pelos bárbaros, pela primeira vez em mais de 1000 anos, e começa a decadência do Império Romano, a crise do Império Romano. E aí ele tem a grande reflexão final, muitos consideram a obra-prima de Santo Agostinho, eu considero a obra-prima as Confissões de Santo Agostinho, que ele começa a escrever já como bispo aos 43 anos, né? Refletindo sobre o passado, o presente e a eternidade, né? Futura. Ele escreve A Cidade de Deus, que lhe custou 14 anos, e morre aos 66 anos na cidade de Hipona, com os vândalos à porta. Então, entremos depois dessa contextualização, que eu espero que ajude você a fazer a leitura, a meditação, a reflexão. Você pode muito bem tomar as confissões com uma leitura espiritual, com uma leitura para meditação, para oração pessoal. Você não precisa ler com pressa, leia degustando, leia meditando, leia conversando com Deus, fale para Deus o que Santo Agostinho falou para Deus. Muito provavelmente você vai se identificar com a preguiça, com a tibieza, com a paixão, com o ativismo, com a luxúria, com a vaidade, com o orgulho. Por quê? Porque você é homem e mulher como ele. Porque descendo na personalidade humana, isso também é um fator da literatura católica, se encontra o núcleo universal de todas as pessoas. O núcleo passional, o núcleo intelectual e o núcleo espiritual. Então, comecemos por tentar entender qual é a natureza literária das confissões. Bem, ela tem uma natureza pedagógica. Em primeiro lugar, ela é uma autobiografia. Ela é a narração da própria vida de Santo Agostinho, que é uma reflexão psicológica, porque estuda os seus afetos, porque investiga as causas sentimentais das suas ações. Uma reflexão teológica sobre a providência divina atuando sobre a minha vida. Qual é o critério para eu narrar uma história? O encontro com Cristo, que é um marco. Você não consegue narrar uma história, seja de um estado, de um povo, de um instituto, de uma ação social ou de uma vida individual, sem um critério e sem um marco. Ora, é claro que o critério e o marco das confissões é a conversão de Santo Agostinho, cujo autor fundamental não é ele. A palavra que mais desponta nas confissões não é eu, mas tu, ó Deus. Então, o que é conversão? A conversão é quando o tu supera o eu. Quando o tu de Cristo supera o eu. Quando a gente deixa de ver a Cristo com os nossos olhos cegos para nos ver com os olhos de Cristo. Isso é a conversão. A cristianização. É quando, ao invés de eu tornar Cristo um Vitor, eu torno Vitor um Cristo. No conceito de São Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. E para isso é preciso morrer. Que foi a conversa de Cristo com Nicodemos. Como pode o homem morrer? Se não me engano, foi com Nicodemos. Não é? E Nicodemos tomou do ponto de vista literal, mas como assim?
um homem novo, mas eu vou morrer, mas se eu morrer eu não vou... E as confissões é a história da morte do homem velho, do homem pecador, do homem vaidoso, do homem orgulhoso, do homem soberbo com a sua inteligência, com a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade de persuasão, todos o admiravam. Esse homem brilhante, né? Bonito e inteligente. Chegaram a dizer que na época da sua mais intensa vida sexual, ele não dormia nenhuma noite desacompanhado. Então ele não era uma personalidade, estou tentando mostrar para vocês que não era uma personalidade assim, morna. Né? Ou era frio ou era quente, mas morno ele não era. Não teria o risco lá da igreja, do anjo da igreja de Laodiceia, antes fossem quentes ou frios, bastões mornos. Não, ele morno ele não era. E quando ele encontrou a Cristo, ele falou, então, E por que ele confessa os seus pecados? Para confessar a grandeza de Deus. Então há uma dupla dimensão aqui, que está claro no Magnificat da Virgem Maria. Né? Glorificar a Deus à medida em que eu me diminuo. As confissões não são para dizer, olha como eu sou bom. Tá vendo? Eu consertei minha vida, eu fui, cresci, voltei, sou bispo, olha só. Não é isso. Vejam como eu sou pecador, como eu sou pequeno, como eu sou pobre, como eu sou inconstante, como eu sou disperso, como eu não tenho centro. O homem é um ser excêntrico, no sentido que ele não tem um centro, o homem não consegue encontrar em si mesmo e no seu núcleo afetivo e intelectivo um centro. O seu núcleo é espiritual. E o que ele percebe? Que dentro de mim há alguém mais íntimo a mim do que eu mesmo. E aqui ele brinca com o latim, com o comparativo e o superlativo. Então, se eu digo que a sala da minha casa está no interior da casa, você entra na minha casa, na sala. Mas o quarto está ainda mais dentro, mais ao interior do que o quarto, do que a sala. E ele diz que Deus está no íntimo do meu interior. Ele está mais no interior do que o meu íntimo, que já é o superlativo ou incomparável. Então, ele percebe que ele pode sair do corpo para a alma, mas tem alguma coisa ainda mais dentro do que a alma, que é mais dentro do que as emoções e mais dentro do que a inteligência. E ele descobre isso. A gente já sabe, a gente tem um nome para isso. Isso é a importância da literatura, isso é a importância da teologia, de falar de Deus, entender esse processo, que é o Espírito. E por isso, São Paulo, acho que é o final aos Gálatas, ele diz, saúdo-vos em corpo, alma e espírito. A natureza humana é trinitária, a natureza humana é tripartida, porque Deus é tripartido. Então todas as confissões, como é uma obra que está falando de Deus, como tem o objeto e o sujeito é Deus, o autor é Deus, porque o autor da vida e do pensamento e das emoções de Santo Agostinho passou a ser Deus, que nada obstante respeita a nossa liberdade, que não entra invadindo a nossa porta, mas que bate na porta. Só que não fala conosco de uma forma clara, porque por um mistério insondável, imperscrutável. Fala numa linguagem espiritual. E ele começa então a descobrir isso. E a obra então tem sempre 3 partes. Né? A obra fala do passado, do presente e do futuro, não no sentido histórico, o que vai acontecer daqui depois de amanhã, mas o que vai acontecer quando eu morrer. Porque é isso que dá sentido à vida. Então o tema da morte é recorrente nas confissões. Eu vou mostrar como. A morte ao pecado, a morte para a vida eterna. Uma tripartida dimensão de narração, narrar fatos. Eu fui para Tagaste. E daí? E reflexão, qual é o significado no campo da providência, o que Deus quis me mostrar lá. Então, quando eu narrei para vocês brevemente a vida dele, aqui é com muito mais cores, com muito mais música, com muito mais vibração, o que Deus quis de mim em Tagaste e como aquele fato influenciou na minha personalidade, na minha psicologia e na minha biografia para o decisivo. O decisivo é o encontro com Deus. Então, uma reflexão. Tá? E também uma expectação, uma espera do que é escatológica, do que é o futuro. Tá?
Então, o tempo, o agora e a eternidade. O fora, o dentro e o mais íntimo. O mundo, a alma e Deus. O Espírito Santo, o Filho e o Pai. Então, toda essa trindade está presente na obra, toda essa tripartição está presente na obra. Que, de fato, também pode ser dividida em duas partes. Uma parte autobiográfica e uma parte teológica propriamente dita. Porque as confissões têm 13 livros. O 11, o 12 e o 13 já não tratam mais de Agostinho, mas tratam da criação do mundo numa exegese dos primeiros versos do livro do Gênesis. E Santo Agostinho quem traduz é São Jerônimo. Ele comenta o livro do Gênesis. É muito importante para ele entender a origem do mundo, porque ele era maniqueísta. E ele não conseguia penetrar no significado espiritual ou alegórico das Escrituras, até que Santo Ambrósio lhe mostrou isso, como eu vou dizer. Então, eu quero ler alguns trechos para vocês, para mostrar a natureza da obra. O que ele está fazendo? O que é confessar? O que é essa autobiografia? Que é a tentativa de expor a intervenção providencial de Deus na minha vida sem atentar contra a minha liberdade. Então é a dinâmica da liberdade do homem, que é uma liberdade inclusive para o erro, mas é a liberdade para abrir-se à graça e agir conforme Deus nos quer. E para ele, o sentido fundamental disso é o amor. Amor meus, pondos meus. O que eu amo, meu amor, é a minha gravidade, é o meu peso. Então, vejamos aqui o começo, que é muito célebre. Se vocês estudam latim, quem conhece latim, obviamente é um dos latins mais belos, é uma coisa assim extraordinária a forma com que ele escreve e o jogo de palavras e o floreio, os torneios linguísticos, é tudo muito fluido, muito belo e muito sincero. A retórica não é uma forma de se esconder. A retórica está em plena assimilação como instrumento expressivo na obra de Santo Agostinho. Né? A retórica não é um jogo, não é um exercício de superlativo, de comparativo, de diminutivo, aumentativo, porque tudo isso existe um estudo literário do ponto de vista formal. Isso também vale, obviamente, para o grande, esse sim, o maior escritor do ponto de vista formal da tradição é Dante. Na poesia, sobretudo. Mas as traduções sempre perdem, não é possível traduzir. Né? Como dizia o Goethe, se uma tradução não perde, se um texto não perde qualidade ao ser traduzido, ele não é bom. Porque todo texto extraordinário é um texto intraduzível. De todo modo, eu vou usar a tradução da editora Paulus, da coleção patrística, que, entre outras, ela conserva, a meu ver, a qualidade literária da obra. Grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. Grande a tua força e a tua sabedoria não tem limite. E quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação, o homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho de seu pecado e com o testemunho de que resiste aos soberbos. E mesmo assim quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação. Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Dá-me, Senhor, saber e compreender qual seja o primeiro, invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te. Mas quem te invocará sem te conhecer? Por ignorá-lo, poderá invocar alguém em lugar de outro. Ou será que é melhor seres invocado para seres conhecido? Como, porém, invocarão aquele em quem não creem? E como terão fé sem ter quem anuncie? Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Quem o procura, o encontra, e tendo-o encontrado, o louvará. Que eu te busque, Senhor, invocando-te, e que eu te invoque, crendo em ti. Tu nos foste anunciado.
Invoca-te, Senhor, a minha fé, que me deste, que me inspiraste pela humanidade de teu Filho, pelo ministério de teu pregador. Então, esse primeiríssimo parágrafo, como vocês sabem, na retórica, o começo e o fim são essenciais. Então, qualquer autor com consciência retórica vai ter na primeira linha e na última muita concentração. E essa primeira linha, esse primeiro parágrafo, sintetiza a obra. Grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. As confissões tratam de Deus. Mas eu não posso conhecer a Deus em abstrato, porque eu tenho a minha vida, eu tenho a minha... Ele me criou. Eu sou criatura de Deus. Tenho uma relação de criador e criatura. A minha criaturidade, a minha natureza de criada, só é inteligível a partir do seu autor. E ele tem força, ele tem sabedoria. E o homem quer louvar-te. Não sou eu que quero apenas louvar-te. Tu também queres louvar-te. Ele quer louvar-te. Todos queremos louvar-te. Então, ele se põe numa posição aqui universal. E veja que há um empecilho para o contato do homem com Deus, que é o pecado, que é a soberba. O homem se fecha em si mesmo, o homem se enclausura na caverna dos seus sentidos exteriores que o prendem para fora de si, como se não pudessem entrar na sua intimidade, que é onde encontram a Deus, num processo de interiorização e transcendência. Quando eu entro em mim, eu consigo aí sim superar-me para dentro e para cima. Porque dentro do mais íntimo de mim que está Deus. Né? E ele mesmo nos incita a louvá-lo. E essa frase muito famosa, fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Então, o que nós temos é essa inquietude, essa procura, essa busca, cujo nome é o amor. O homem ama, mas não sabe o que ama. O homem ama, mas não sabe a quem ama. O homem ama, mas não sabe como ama, quando ama. Então o amor é um mistério para o homem. Essa é a questão para Santo Agostinho. Uma coisa eu sei, e sei por experiência empírica, existencial. Ninguém me ensinou isso. Eu sei que eu amo, eu sei que o meu coração pulsa, vibra, que nas minhas veias corre um sangue intenso para alguma coisa. E enquanto eu não encontrar a única fonte que pode saciar a minha sede, eu tenho ídolos. Essa estrutura é muito clara para Santo Agostinho. Deus e ídolos, que é a estrutura veterotestamentária do povo judeu. Ou você tem Deus ou você tem ídolos. Então, ou você ama a Deus com um amor intenso, infinito que você tem. A única forma de saciar um amor infinito é por um ente eterno, por Deus. Porque se eu amar infinitamente essa mesa, eu estou idolatrando e amando, a tornando um Deus. E a gente vai já ver a diferença entre a morte de um amigo enquanto ele não estava convertido e a morte de Mônica quando ele estava convertido. Porque a perda de entes amados tem significações diferentes na sua vida conforme o seu amor a Deus. Tudo muda quando se ama a Deus. Então, o repouso do coração de Agostinho só se deu quando ele encontrou a Deus. E vejam que quando se encontra a Deus, e isso também está ligado a uma reflexão muito profunda de Dante sobre o paraíso, que não é nada estático o paraíso. Ao contrário, o paraíso é infinitamente mais dinâmico do que o dinamismo da vida na Terra. Porque a proximidade da bem-aventurança, a proximidade com Deus, torna uma dinâmica de inexaustibilidade e infinitude nesse amor e nesse contato com Deus. Então, a paz que ele encontra é uma paz do amor saciado, não no sentido de que ele esgotou e conheceu a Deus e falou assim, encontrei Deus, pronto, tá tudo tranquilo agora. Não,
encontrei a Deus, Ele se mostrou ainda maior, ainda mais belo, ainda mais sábio, ainda mais misterioso. E agora eu vou continuar a amá-lo e cada dia buscar amá-lo mais. A conversão não é um termo, é um começo, é um novo começo. Essa morte do homem velho exige ainda um processo, que na teologia se chama ascese. A luta espiritual exige um processo ainda de luta e também de mística, de encontro, né? De fato, as fases que a teologia dominicana estruturou da vida espiritual, a via purgativa, a via iluminativa, a via unitiva, estão presentes claramente nas confissões. Você consegue perceber esse processo, claro, mas lembrando que essas fases não são sequências que superam as anteriores. Ao contrário, são justapostas. O processo de purificação continua mesmo na vida dos mais santos. Por quê? Exatamente porque eles estão mais próximos de Deus. O Peter Kreeft, que é um excelente comentador e apologeta contemporâneo, e que tem um livro sobre as confissões, um livro bem feito de comentar as confissões, ainda não traduzido para o português, ele diz uma coisa muito interessante: os pecadores se acham santos, mas os santos se acham pecadores. Porque os pecadores, quanto mais próximos de Deus, tanto mais convencidos estão que ainda há um abismo entre Deus e eles e há uma necessidade de se aproximar ainda mais. Então ele continua com esse amor profundo. E veja como isso se torna uma questão filosófica para ele: mas como eu conheço a Deus? Eu conheço primeiro, depois eu amo, eu louvo para depois amar e eu confesso. Então ele começa a se questionar essas coisas todas, né? E ele fala que é uma procura. E que essa procura não é estéril. Porque Deus não nos daria um amor desse nível. O Criador não brincou com as criaturas. Não tirou graça com as criaturas, né? Santo Tomás diz: nós não teríamos um aparelho intelectivo que nós temos se nós não pudéssemos conhecer as coisas, né? Isso seria um erro de fábrica, uma função que não existe. E aí veio essa ideia: o caminho para conhecer a Deus é Cristo encarnado. Mas eu conheço a Cristo pelo apostolado dos ministros, dos pregadores. Esse pregador aqui, muito provavelmente, é Santo Ambrósio, como nós vamos ver, né? E depois ele continua: e como invocarei o meu Deus, ó meu Deus e meu Senhor? Pois ao invocá-lo, eu o chamarei para dentro de mim. Que lugar haverá em mim onde o meu Deus possa vir? E aí uma especulação sobre as categorias de tempo e espaço, que são as categorias que regem a dimensão material ou sensível do nosso corpo, que vai, vem, entra, sai, e a dimensão imaterial, suprassensível e transcendente da nossa alma. Obviamente que Deus alcança na nossa alma. E depois, pulando aqui, vocês vão ter no plano de aula os excertos que eu estou lendo. Ele explica por que confessar as suas culpas aqui já no livro 2. Quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções de minha alma, não porque as ame, ao contrário, para te amar, ó meu Deus. É por amor do teu amor que retorno ao passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. A recordação é amarga, mas espero sentir tua doçura. Doçura que não engana, feliz e segura. E quero recompor minha unidade depois dos dilaceramentos interiores que sofri quando me perdi em tantas bagatelas ao afastar-me de tua unidade. Desde a adolescência, ardia em desejos de me satisfazer em coisas baixas, ousando entregar-me como animal a vários e tenebrosos amores. Desgastou-se a beleza da minha alma e apodrecia aos teus olhos, enquanto eu agradava a mim mesmo e procurava ser agradável aos olhos dos outros. Então, acho que também é uma passagem extraordinária. Primeiro, qual é a faculdade intelectual e psicológica que ele vai apelar, sobretudo, nos primeiros 9 livros? A memória. A memória é o resgate do passado. A memória é a conservação de certos fatos que ficam incrustados na nossa mente, na nossa alma, para que nós possamos recuperá-los quando quisermos. E isso, nós queremos esquecer as coisas ruins que nós fizemos.
Mas Santo Agostinho recorda com amargura para amar a Deus. Porque ao lembrar-se sempre e sempre da sua conversão, de quem ele era, isso o firma no caminho. Lembra-te de quão pobre tu eras antes de teres encontrado a Deus. Tu queres voltar para aquele abismo? Porque esse abismo está sempre a um passo. Basta soltar a mão de Deus para a gente voltar ao nada, ao abismo, né? E vejam que esse tema da pluralidade e da dispersão e da multiplicidade, contraposto à unidade, à ordem, à conservação da paz e da unidade de vida, é presente aqui. Então ele estava... E esse dilaceramento interior de quem não sabe para onde vai, de quem não sabe para onde vem, né? Até que ele encontrou a unidade. Isso é um tema bem platônico, aliás. Os sentidos nos dão particulares múltiplos na realidade material. E o intelecto nos dá as unidades eidéticas, ontológicas, e epistemológicas para que nós pensemos a pluralidade de coisas na estrutura clássica de Platão, que ele conhecia por Plotino, pelo neoplatonismo. E ele tinha desejo, ele tinha esses amores, mas não o amor à sabedoria, porque o amor à sabedoria é o amor à universalidade, é o amor à unidade, como também Platão explica na República. Mas por coisas baixas, pelo mundo material que os sentidos, e ele fala, um animal, né? Como animal há vários e tenebrosos amores. Então, do ponto de vista literário, se percebe uma utilização muito rica de imagens, de animal, de luz, trevas, né? de dispersão. Há aqui várias categorias, alto e baixo, divino e humano, alma e corpo, interior e exterior. Então, se a gente começa a analisar com calma a literatura, a gente vê que há uma riqueza absolutamente notável. Então, mais uma citação para entender o que ele está fazendo. Mas por que deveriam os homens ouvir minhas confissões como se a eles coubesse curar minhas enfermidades? Curiosos de conhecer a vida alheia, são indolentes em corrigir a própria. É porque desejam saber de mim quem sou, quando não se interessam em ouvir de ti quem são. E como poderiam estar certos de que digo a verdade ao falar de mim mesmo, quando homem algum conhece o que se passa no homem, senão o espírito do homem que nele reside? Senhor, se te faço esta confissão, é para que os homens a ouçam. Então, o que ele está fazendo? O que ele está dizendo? São Paulo diz, me imitai vós, porque eu sou imitador de Cristo. Então, São Paulo se coloca como modelo. Mas não por soberba, mas para que nós imitemos o único modelo, que é Cristo. Santo Agostinho está dizendo, cada um de nós tem que fazer as suas confissões. Cada um de nós tem que passar por um exame de consciência, por uma conversão, por uma reflexão, para tentar conectar os fatos dispersos da sua vida sob a égide da providência, sobre o critério de como se aproximar e se afastar de Deus ao longo do tempo. E a temporalidade da narrativa, a temporalidade da vida é exatamente o fundamento da dinâmica de ida e vinda, de aproximação e de distanciamento de Deus. E por isso o amor. O amor é a dinâmica. E a paz é o repouso no absoluto e no infinito de Deus que torna rica essa busca. Então, aqui também está claro a dimensão mimética e catártica. Nós nos purificamos ao imitá-lo e nós devemos fazer isso. E aqui vem o aporte do Espírito Santo, que é o que dá a possibilidade do autoconhecimento. Sem o Espírito Santo, o homem não consegue conhecer-se a si mesmo. Sem a interlocução com Deus onisciente, o homem jamais tem
a possibilidade de saber quem ele é. Ao projetar o seu intelecto limitado no horizonte limitado de Deus, Deus reflete ao homem quem ele é. Então o homem vai a Deus e volta a si a partir de Deus, conhecendo-se a si muito mais do que ele se conhecia antes de tê-lo encontrado. Então é esse processo que está em jogo aqui. Homem algum conhece o que se passa no homem, senão o espírito do homem que nele reside. E veja uma crítica importante à literatura mal utilizada. A mera curiosidade por saber o que aconteceu na vida dos outros. A mera futilidade de ver uma novela, de ver um filme, de ler um livro, por simplesmente saber como um subterfúgio para se olvidar de si. A verdadeira literatura é aquela que nos coloca diante de nós. O que está em jogo nas confissões não é tanto, na leitura nossa, atual, das confissões, não é tanto a relação de Santo Agostinho com Deus, mas a nossa relação com Deus. E esse é o valor da literatura católica, porque ela media a nossa relação com Deus, ela nos remete a Deus, como eu falei. A literatura católica testemunha o encontro com Cristo. Seja diretamente, como no caso de Santo Agostinho, seja simbolicamente. Simbolicamente, a partir de alegorias, imagens, símbolos, personagens fictos, personagens históricos, recriações, para demonstrar a sacramentalidade do mundo. A sacramentalidade do mundo é o fato do mundo material em que nós vivemos participar do Espírito de Deus. E, portanto, a encarnação do Verbo possibilitar o encontro pelo mundo e pelos fatos do mundo e pela vida com Deus. Então, esse testemunho é exemplar para que nós o encontremos. E como nós o encontramos? Confessando as nossas culpas, confessando os nossos pecados, nos colocando diante do Santo, que é Deus. Tá? Então os homens usam a literatura como mera diversão. A doutrina de Pascal, do entretenimento, né? Entreter-se é passar o tempo, é distrair-se das coisas essenciais. O Pascal é um grande agostiniano também. Os pensamentos de Pascal, literatura católica de grande categoria, apologética, embora ele fosse jansenista. Por fim, no livro 11, ele diz: porventura, Senhor, tu que és eterno, já não conheces o que te digo? Não vês no tempo o que se passa no tempo? Por que motivo te narro, então, tantos acontecimentos? Não é certamente para que os conheças por mim, mas para despertar meu amor por ti e o amor daqueles que lerem estas páginas, a fim de que todos exclamemos: grande é o Senhor e digno de todos os louvores. Eu o disse e repito, é por amor ao vosso amor que escrevo estas páginas, pois também nós oramos, e contudo a verdade diz: vosso Pai sabe que tendes necessidade, ainda antes de lhe pedirdes. Portanto, quando confessamos nossas misérias e reconhecemos tua misericórdia para conosco, manifestamos o nosso amor por ti, a fim de que leves a termo a nossa libertação que iniciaste. E deixando de serem felizes em nós, sejamos felizes em ti, que nos chamaste a ter espírito de pobres, a ser mansos, plangentes, devorados pela fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração e pacificadores. Eu te contei muitos fatos, conforme pude e desejei. Foste tu o primeiro a exigir de mim que me confessasse a ti, meu Senhor e meu Deus, porque és bom e a tua misericórdia perdura eternamente. Então, como vocês podem perceber, não é a Deus o lucro das confissões, porque Deus já sabia de tudo isso, mas é um ato de louvor. Há uma reflexão sobre o tempo e a obra está toda marcada por uma grande paráfrase, alusão e citação das Escrituras. O modo como ele fala de Deus, como ele fala com Deus, é pela Escritura. Então, de algum modo, toda a literatura católica é uma ramificação do tronco bíblico. Obviamente, a Bíblia, então, tem uma centralidade literária, como sendo registro da revelação do próprio Deus,
do qual se ramificam as experiências que testemunham o encontro de Deus com Deus pela Bíblia também. Então, entendido fundamentalmente o sentido da confissão como penitência, louvor e exortação, eu gostaria de mostrar para vocês a experiência de Santo Agostinho no campo das emoções com duas mortes. Tá? A morte de um amigo anônimo, não diz qual é o nome do amigo, e a morte de Mônica. Tá? Então, vejam como ele era antes da conversão, como ele vivia antes da conversão. E o que é que me encantava senão amar e ser amado? Mas eu não ficava na medida justa das relações de alma para alma, dentro dos limites luminosos da amizade. Do lodo dos desejos carnais e da própria natureza da puberdade emanavam vapores que me enevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não mais distinguir entre um amor sereno e as trevas de uma paixão. Um e outro ardiam confusamente em mim, arrastando a minha fraca juventude pelos despinhadeiros das paixões e a submergiam num abismo de vícios. Então, ele tinha um amor insaciável, carnal e concupiscível a ponto de se rolar como num despinhadeiro das paixões, num abismo de vícios. Eu me agitava, me dissipava, ardia nas paixões da carne e tu calavas. Ó alegria que tão tarde encontrei! Tu calavas e eu de ti me afastava, multiplicando as sementes estéreis de sofrimento em degradação insolente e inquieto esgotamento. A psicologia do prazer que ele descobre é que quanto mais ele sacia, por exemplo, o desejo carnal, tanto mais ele renova a sua vontade de tê-lo. Quanto mais saciado, tanto mais carente. Então, essa psicologia o frustrava. Então ele fala, bem, se eu preciso novamente de sexo, eu vou ter sexo pela segunda vez. E agora pela terceira, e agora pela quarta, e agora pela quinta. Isso não tem fim. Quanto mais vaidade... estão falando de mim? Puxa, então eu vou dar mais notícia. Eu vou dar mais motivo de falar de mim. E agora estão falando de novo. E agora de novo. Então há uma constante busca infrutífera, infecunda, porque o coração humano é insaciável, enquanto não repousar em Deus. E aí, com todo esse amor, com toda essa paixão, morre o amigo. E aí ele tem uma descoberta afetiva. Eu disse que as confissões podem ser pensadas em três partes: corpo, alma e espírito. Corpo, a dimensão emocional. Alma, a dimensão intelectual. Espírito, a dimensão religiosa. E eu vou mostrar para vocês partes de cada uma dessas três sessões para que nós entendamos o processo da conversão. Percebeu o seguinte, que quanto mais ele amava com um amor eterno o seu amigo, tanto mais ele sofreu com a sua morte. Os estoicos, por exemplo, que eram uma corrente filosófica muito influente, muito influente para São Paulo, e muito influente na época de Santo Agostinho. Cícero era um estoico, por exemplo. Diziam, portanto, que você não deve amar muito. Porque quanto mais amor, mais sofrimento. Então você não deve se envolver muito, você não deve... Agora, isso para Santo Agostinho não faz sentido, porque você não consegue estancar um vulcão em ebulição, você não consegue colocar uma tampa, uma panela de pressão, ela vai chegar, a temperatura dela vai chegar no momento que ela vai, obviamente, explodir. E Santo Agostinho estava sempre em explosão, e não explodiu algumas vezes, ele estava todo dia explodindo. E ele sofreu como ninguém. Essa passagem, a meu ver, é um dos momentos mais sublimes da literatura universal. Eu vou ler para vocês a morte do amigo. Na época em que começava a ensinar na cidade em que nasci, travei relações com um amigo que, tendo os mesmos interesses em tudo, veio a ser muito querido.
Era da minha cidade, estava como eu na flor da juventude. Crescemos juntos desde meninos, fomos colegas de escola e de folguedos. Mas só então tornou-se verdadeiramente meu amigo, embora não fosse essa a verdadeira amizade, pois a amizade só é verdadeira quando une pessoas ligadas a ti pelo amor derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Todavia, essa amizade amadurecida ao calor dos mesmos interesses era para mim cheia de suavidade. Eu o desviara da verdadeira fé que ele ainda jovem professava um tanto superficialmente e o arrastara para as superstições falsas e perniciosas que tantas lágrimas por minha causa custaram a minha mãe. Suas ideias, como as minhas, incidiam no erro e não podia passar sem ele. Mas eis que nos alcançaste os fugitivos, Senhor Deus das vinganças, e ao mesmo tempo fonte de toda misericórdia, que convertes os homens a ti pelos caminhos mais estranhos. Levaste-o desta vida quando apenas 1 ano se passara nessa amizade, a mais doce de todas as suavidades da minha vida. Ele, porém, foi arrancado da minha loucura para ser conservado junto a ti, para minha consolação. Poucos dias mais tarde, estando eu ausente, a febre voltou e ele morreu. Aí narra aqui, e vem a passagem sublime. O sofrimento encheu-me de trevas o coração e eu não via senão a morte em toda parte. A pátria tornou-se para mim tormento, a casa paterna motivo incrível de infelicidade, e tudo o que tivera em comum com ele, agora sem ele, transformava-se em sofrimento ilimitado. Meus olhos o procuravam por toda parte sem encontrá-lo. Eu odiava o mundo inteiro. Aborrecia-me porque o amigo não existia mais. E ninguém podia dizer-me, aí vem ele, como quando em vida se ausentava por algum tempo. Tornei-me um grande problema para mim mesmo. E perguntava à minha alma por que estava tão triste e angustiado, mas não tinha resposta. Se lhe dizia, confia em Deus, ela não me obedecia. E com razão, pois a pessoa queridíssima que havia perdido era melhor e mais real que o fantasma no qual eu pedia que ela esperasse. Somente as lágrimas me eram doces e substituíam um amigo no conforto do meu espírito. Mas por que falar de tudo isso? Não é este o momento para indagações, mas de confessar-me a ti. Eu era infeliz, como infeliz é todo espírito subjugado pelo amor às coisas mortais, cuja perda o dilacera, e então deixa perceber a extensão da infelicidade que já o oprimia antes de perdê-las. Então veja o que é o filósofo falando. O filósofo e o psicólogo que entende depois o que aconteceu com ele. Por que ele ficou tão triste? Porque ele estava subjugado ao amor às coisas imortais. Mortais. Então o amor está ligado à imortalidade. Agora vejam que depois da conversão, ele estabiliza o seu desejo e a felicidade do amor a Deus. E com a morte de Santa Mônica, a sua mãe, ele consegue perceber a verdadeira maneira de amar. Então, depois da experiência traumática da morte do amigo anônimo, que fez Santo Agostinho refletir profundamente sobre quanto o amor pode ser doloroso e sofrível, ele percebeu que só é feliz quem ama a Deus. E diz, eis o que amamos nos amigos, o que amamos de tal modo que sentimos a consciência culpada quando não pagamos amor com amor, sem nada esperar do outro senão sinais de afeto. Daí o luto quando morre um amigo, daí as trevas da dor, a doçura que se transforma em amargura, o coração inundado de pranto e a morte dos vivos pela vida perdida dos que morrem. Feliz aquele que te ama e que, por teu amor, ama o amigo e o inimigo. Somente não perde nenhum ente querido, aquele para quem todos são queridos, aquele que nunca perdemos. E quem é ele senão o nosso Deus? O Deus que criou o céu e a terra e que lhes confere plenitude, pois foi planificando-os que os fez. Somente quem te abandona pode perder-te. Mas onde irá ao abandonar-te? Deus das virtudes, volta-nos para ti, mostra-nos a tua face e seremos salvos. Para qualquer parte que se volte à alma humana, se não se fixa em ti, se agarra à dor, ainda que se detenha nas belezas que estão fora de ti e fora de si mesma. Estas nada teriam de belo se não proviessem de ti. Nascem e morrem. Nascendo, começam
a existir e a crescer para chegar à maturidade. Porém, uma vez maduras, decaem e morrem. Nem tudo envelhece, mas tudo morre. Portanto, no exato momento em que nascem e começam a existir, quanto mais rapidamente crescem para o ser, tanto mais correm para o não ser. Tal é a condição que lhes impuseste, por serem parte das coisas que não existem simultaneamente. São coisas que, desaparecendo e sucedendo-se umas às outras, compõem o universo. Que minha alma te louve por tudo isso, ó meu Deus, Criador de todas as coisas, mas a elas não se deixe apegar por amor aos sentidos. Elas caminham para o seu destino para deixarem de existir e dilaceram a alma com paixões pestilentas, porque o desejo da alma é existir e repousar no objeto que ama. Então, há toda uma filosofia do amor, uma psicologia do amor e uma teologia do amor. O amor é a tentativa de sair de si, de repousar naquilo que ama. O amor, então, será mortífero e mortal se ele buscar coisas efêmeras, que quando transitarem, quando passarem, deixarão o amor carente de conciliação e de composição com o objeto. Então, portanto, ele descobriu que só com o amor é que se estabiliza os afetos, se ordena a vida. Com a morte de Mônica, ele foi completamente diferente, porque já estava convertido. E ela lhe disse, peço-vos apenas um pedido, lembrai-vos de mim no altar do Senhor, seja qual for o lugar em que estiverdes. E esse foi o luto correto, contido, porque baseado na fé da ressurreição e na oração para ela. Ele diz, essa morte não me era uma desgraça, nem era para sempre. Então, no fundo, se descobre a imortalidade, se antecipa em vida a imortalidade, porque se participa desde já da bem-aventurança e se pode ter contato com Deus, se pode fazer oração pelo ente querido falecido e porque se tem fé e esperança firme que ele não morreu eternamente. Porque o amor é maior do que a morte, o amor vence a morte. Essa é a mensagem cristã da ressurreição. Ó morte, onde está a tua vitória? Pergunta São Paulo. Né? Então, essa comparação é clara para ele. Veja que ele fala de Santa Mônica quando ele fala da morte desse amigo, para perceber que o luto é diferente quando se deu essa dupla distinção. Bem, em relação à alma, que é a dimensão intelectual, obviamente, pelo tempo da nossa palestra, eu não vou me deter com o mesmo vagar que eu enfatizei o aspecto confessional, autobiográfico, o aspecto catártico, mimético e emocional, nesse aspecto intelectual, porque isso exigiria um curso de filosofia para entender efetivamente as ideias que Santo Agostinho lutou e com a mesma intensidade. Vejam, a gente costuma dizer, não, a pessoa é mais emocional do que intelectual. Não, ele era muito emocional, e ele era muito intelectual, e ele era muito espiritual, ele era superlativo em tudo. Essas coisas não competiam com ele. Ele não parava de pensar porque sentia, ele não parava de sentir porque pensava, e não parava, então ele também teve um aspecto intelectual muito importante. E fundamentalmente, a filosofia, como eu já disse, era amor à sabedoria, e a sabedoria se fez carne e habitou entre nós. Então a ideia da filosofia mesmo era um desejo pela verdade. E a verdade é a verdade que não é relativa, que não é subjetiva, que não é histórica. Santo Agostinho é muito atual, porque ele é subjetivo e ele é objetivo. Ele não nega essa subjetividade, ele não nega essa relatividade, essa historicidade, mas ele tenta sair dela e superá-la para encontrar a verdade objetiva. E ele primeiro teve uma aproximação soberba com as Escrituras. Disse, a Bíblia é mal escrita, a Bíblia não tem a beleza de Cícero, a Bíblia não tem a beleza de Virgílio, mas principalmente Cícero, que era quem ele gostava. Né? E Cícero o exortou a procurar a sabedoria, mas ele não sabia onde procurar. Ele não sabia onde encontrar. Ele apenas intuía vestígios do Criador nas criaturas, principalmente na beleza das criaturas, né, que lhes pareciam transcendentes. E aí ele descobriu o maniqueísmo. E o maniqueísmo foi uma filosofia aceitável para ele, porque lhe dava uma resposta mais ou menos sistemática e estruturava o bem e o mal a partir de dois princípios coeternos e igualmente potentes. O princípio da luz, da bondade, e o princípio das trevas, da maldade.
e explicava o que lhe parecia ser o mal no mundo. O mal é a prevalência da noite sobre o dia, o mal é a prevalência das trevas sobre a luz, o mal é a prevalência desse segundo Deus. Então tem dois deuses, tem dois entes supremos iguais, que estão numa luta cósmica. E que na nossa personalidade são o corpo e a alma. Obviamente que o princípio maligno é carnal, é material, é temporal, e o princípio divino. Portanto, o espírito estaria encarcerado no... Essa é a doutrina de Mani, isso vem do Oriente, dualismo gnóstico. É uma outra heresia importante, é muito ligada ao gnosticismo aqui, ao maniqueísmo. E ele começou a perceber que isso não faz sentido, que isso está errado filosoficamente. Começou a pensar, né? E era uma heresia sincretista, embora viesse do Oriente com todas essas, com esse dualismo cosmológico, esse dualismo antropológico. Falava-se de Cristo como espírito de luz, de Cristo não teria corpo, portanto. Mas assim, não teria corpo, não teve encarnação, então era uma heresia muito, muito grave. Ele percebeu que isso era materialista, porque dizia que Deus é a luz dos céus, era racionalista, que alijava a fé como sendo supersticiosa, era dualista, por uma oposição simétrica. E isso não resolvia o que para ele parecia ser o principal problema da moralidade e o principal problema da religião, que é o problema do mal. Por que existe o mal? É o problema da teodiceia. Se Deus é bom, como pode haver o mal? Se o Deus é bom e onipotente, como ele pode permitir o mal? E isso lhe deixou bastante intrigado por muitos anos. Até que ele conhece um grande santo, que é Santo Ambrósio, bispo de Milão, que foi encaminhado por Mônica. E ele percebe que Ambrósio tem um acolhimento, uma bondade, uma eloquência que o cativam. Ambrósio é o grande modelo mimético de Santo Agostinho. Tanto que ele se torna bispo lá em... E vejam que Ambrósio é bispo de Milão, que na época era a capital do Império. E Ambrósio falava com os imperadores, Ambrósio estava dentro de uma política, no sentido, uma importância social e uma fé, né? E ele descobriu que a fé era razoável, que a fé era intelectualmente respeitável, que a fé não era incompatível com a inteligência, a estrutura da teologia. Como? Pela leitura alegórica das Escrituras, pela interpretação espiritual da Bíblia. Né? E com isso ele começa a perceber que pode haver um significado muito mais interessante, muito mais inteligente. E que é necessária a fé para compreender. Né? Fé que nos dá acesso à doutrina, e aí ele se converte, obviamente. E aí sim entra, para concluir, na dimensão espiritual. Então, dimensão emocional, dimensão intelectual, não basta. Dimensão espiritual. Né? Então, ele percebe que o neoplatonismo, que era a filosofia importante que ele estudava, tratava do logos, tratava da inteligência cósmica, da ordenação do mundo, do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, de perscrutar os motivos passionais das emoções, mas faltava a inteligência da humildade para acolher a encarnação. A encarnação, um grande mistério cristão. E ele percebe que a fé não existe sem humildade. Né? Humildade, e ele começa a meditar sobre tudo isso, ele começa a refletir profundamente sobre tudo isso, e ele se torna catecúmeno, que era muito comum na antiguidade. Começa a estudar e se preparar para o batismo, e aceita o batismo e de fato começa a... Não, e adia sua conversão. Adia sua conversão pelo problema da castidade, como eu disse, e não consegue vencer esse problema, e canta, para concluir. Bem, tem dois passos que eu gostaria de mostrar para concluir. Já convertido, ele tem um êxtase junto com a sua mãe, em hóstia. É uma passagem muito famosa também, que ele, junto com a sua mãe,
tem um rapto espiritual. Elevando-nos com o mais ardente amor ao próprio bem, percorremos gradualmente todas as coisas corporais até o próprio céu, de onde o sol, a lua e as estrelas iluminam a terra. E subíamos ainda mais ao interior de nós mesmos, meditando, celebrando e admirando as suas obras, e chegando assim ao íntimo de nossas almas. Indo além, atingimos a região da inesgotável abundância, onde nutres eternamente Israel com o alimento da verdade e onde a vida é a própria sabedoria, pela qual foram criadas todas as coisas que existiram, existem e hão de existir. Pois a sabedoria mesma não é criada, mas existe como sempre existiu e como sempre há de existir. Antes, nela não há passado nem futuro, pois simplesmente é, por ser eterna. Ter sido e haver de ser não são próprias do ser eterno. Enquanto assim falávamos, ávidos de alcançar a sabedoria, chegamos apenas a tocá-la, num supremo ímpeto do nosso coração, e suspirando, renunciamos a essas primícias do Espírito para voltarmos ao som vazio de nossos lábios, onde a palavra nasce e morre. É muito raro na história da mística uma experiência de duas pessoas juntas ao mesmo tempo. E os intérpretes tentam traduzir essa explicação como sendo a junção da fé de Mônica e da razão de Agostinho. Da pessoa simples e fiel e perseverante, cujas lágrimas converteram Santo Agostinho. Mônica procurava Santo Ambrósio e Santo Ambrósio dizia ainda não. Santo Ambrósio no começo ele rechaçou Santo Agostinho, não quis atendê-lo. E Mônica pranteava muito para Santo Ambrósio, e Santo Ambrósio diz, os filhos dessas lágrimas não podem, o filho dessas lágrimas não pode perecer. Confia, e ela confia, persevera, e ele se converte. E quando ele se converte, ela acha, minha vida já está cumprida, meu único objetivo de vida era esse. Depois ela morre, eu já li o fato da morte. E veja que a estrutura do pensamento de Agostinho aqui remonta à forma ascética e mística do neoplatonismo, principalmente tal como expresso no Banquete de Platão. Uma ascensão e uma superação intelectual das coisas do mundo. Né? Uma superação da fugacidade, da transitoriedade do mundo sensível para a dimensão inteligível e para a dimensão espiritual. E depois um êxtase. Ao mesmo tempo com a categoria da interioridade. E isso é rápido, depois se volta. Então foi uma visita do eterno no tempo, um toque de Deus na vida humana, junto com Mônica, para que ele se convertesse. Por fim, para concluir essa palestra, que é um grão de areia numa praia vastíssima de passagens e temas, uma gota d'água num oceano, uma passagem famosa também, que ele diz, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei, eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz.